Na palavra proclamada, Deus continua a falar ao seu povo. Agora na Rádio Rio Mar FM, Deus nos fala. A palavra que ilumina nossa missão. Um programa de formação e espiritualidade com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus. Escutemos com fé a palavra de Deus. Quarta-feira é dia de a gente se encontrar, de preparar aquela primeira parte da nossa missa do domingo, a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura e o Salmo. Meu Deus do céu, quanto ensinamento nós temos, né? Então, é uma alegria mesmo estar com você nessa preparação. Então, vou pedir agora a Tânia que leia para nós a primeira leitura da nossa missa. Primeira leitura. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 2 ao 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Tânia. Nós estamos, então, preparando o 11º domingo do tempo comum. É um tempo muito bonito em que a gente acompanha o ensinamento de Jesus durante aqueles 3 anos de vida de caminhada de Jesus, vida pública, como se chama. Então, na primeira leitura, é tirado do livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, como você sabe. Então, conta aquela caminhada do povo, da libertação do Egito até a entrada na Terra Prometida. O que nós temos aqui? Então, o povo está caminhando no deserto, Moisés à frente. E aí, o que aconteceu? Chegaram perto do Monte Sinai, um monte que existe até hoje, né? Um monte que é um monte sagrado. E aí, então, Moisés subiu ao encontro com Deus. Quer dizer, Deus o chamou para se encontrar com ele. E aí, o que aconteceu? Deus disse para ele: você fale assim ao povo. Diga isso que eu vou dizer para você. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então Deus está lembrando para o povo como é que foi a libertação, como não foi fácil. O mar que se abriu, né? Eles entram pelo deserto, o mar se fecha, morrem todos os soldados do faraó. Então Deus lembra a história. E aí então Deus vai falar assim: olha, vocês viram. Então, como consequência, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Quer dizer que então aquele povo vai ser o povo de Deus. Deus vai fazer uma aliança com aquele povo. Deus vai ser o povo, vai ser o Deus daquele povo e o povo vai ser o povo de Deus. Só que tem uma coisa: o povo tem de fazer a opção, tem de escolher realmente Deus como seu Deus. Então, qual é a maneira de o povo aceitar Deus como seu Deus? Guardar a aliança. Deus está fazendo uma aliança, Deus vai ser o aliado, mas o povo tem de guardar essa aliança. E aí, então, aquele povo será o povo prometido, o povo de Deus. E aí Deus vai dizer:
Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um povo, veja só, sacerdotal e uma nação santa. Quer dizer que o caminho é esse. Isso aqui é bonito, sabe por quê? Nós temos sempre de lembrar da nossa história. Na nossa história, às vezes nós nos esquecemos como Deus foi agindo, como Deus foi encaminhando as coisas. Deus a gente não vê, mas a gente tem experiência de Deus. A gente sente Deus quando vão acontecendo as coisas. E a gente tem a sensibilidade de perceber essa presença de Deus. O problema é que muitas vezes nós vamos levando a vida, não temos tempo, não temos coragem de parar e pensar o que está acontecendo realmente na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida de comunidade. O que está acontecendo? Se você para, você começa a falar assim, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquela outra coisa? É Deus que vai tecendo, encaminhando a nossa vida. Então, quando a gente percebe a presença de Deus, a gente percebe também como nós somos importantes. A nova aliança somos filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. Isso é muito bonito, mas é uma responsabilidade a gente perceber como Deus está tão presente na nossa vida. Então agora eu vou pedir para a Tânia ler para nós o Salmo responsorial. Salmo responsorial. A palavra de Deus se torna oração no coração do seu povo. Salmo responsorial, capítulo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, serve ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Obrigado, Tânia. Olha, o Salmo é o 99, o 100, né? Conforme da Bíblia hebraica ou da Bíblia grega. E aqui nós temos um salmo alegre, e um salmo que chama a nossa atenção, porque realmente o que Deus realiza na nossa vida é coisa grande. Nós vamos só perceber a grandeza do que Deus fez em nós no final, quando a gente se encontrar com Ele. Daí a gente vai ver, mas poxa vida, como Deus iluminou a minha vida. Então, desde já, nós devemos lembrar disso e aclamar a Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira. Não só aclamai, mas servi ao Senhor com alegria. Nossa religião não pode ser uma religião de gente triste. Tem pessoas que veem a religião como um peso. A religião deve ser libertação. Puxa vida, Deus está comigo, Deus me acompanha, Deus me abençoa, né? E mesmo nos momentos complicados, Ele está comigo. Como não aclamar a Deus, servir ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Veja, portanto, é um salmo de alegria, é um salmo que chama a nossa atenção. Eu me lembro uma vez, um santo que dizia, um cristão triste é um triste cristão. E realmente é isso, né? Nós devemos lembrar, se Deus está conosco, quem será contra nós? Deus está conosco. Nós somos a nova aliança, aquela aliança do Antigo Testamento, com aquele povo. Foi uma aliança bonita, mas a nossa aliança no sangue de Jesus é muito mais, é muito mais. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. O nosso Deus é um só.
Nós somos seu rebanho, e seu povo e seu rebanho. Veja que, meu Deus do céu, essa certeza que nós estamos com Deus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Ele é bom, a sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Que bonito. Tânia, leia agora para nós a segunda leitura. Segunda leitura. Escutemos o ensinamento dos apóstolos para a vida da igreja. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 6 ao 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois é, obrigado, Tânia. Obrigado aí pela leitura. E nós temos aqui um trecho muito bonito, esse trecho de São Paulo. Essa carta, como eu disse para vocês, é uma das cartas mais importantes de São Paulo que nós temos na Bíblia. Estamos no capítulo 5, versículo de 6 a 11. Então, diz assim: quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quer dizer, Cristo morreu por nós. Agora você veja assim, ele vai dizer, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Agora, Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Pois bem, agora veja, é muito bonito. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Veja, a prova de que Deus nos ama é Cristo que morreu por nós. Eu gosto de pensar nisso. Na minha vida, tenho pensado muito nisso. Uma vez aqui em Manaus, na Avenida Fernando Peixoto, que é o corredor de ônibus, estava uma senhora com uma criança pequena, menino. E ela distraiu, e o menino saiu da calçada e entrou no corredor de ônibus. E vinha vindo um ônibus correndo, não dava tempo de segurar. Aí uma senhora, que não era nem parente, se lançou na frente do ônibus e salvou a criança, mas morreu. Ela deu a vida para salvar a vida daquela criança. Quando eu vi essa notícia, eu falei, puxa, que coisa bonita, né? Essa mulher dá a vida para salvar a vida de uma criança. Agora você vê, Jesus deu a vida por nós, morreu por nós. E morreu de uma maneira que é impressionante. Nós hoje não percebemos, mas a cruz era a morte, a condenação à morte pior que existia. Era crucificado quem era o escravo, era escravo e era criminoso. Jesus morre por nós na cruz. Ele, Deus, morre na cruz como um escravo e um criminoso. Isso é impressionante. Como é que aconteceu isso? E Jesus fez isso por nós, morreu por nós. É a prova de que Deus nos ama. E mais ainda, Ele não pediu nada em troca. Isso daqui é bom a gente lembrar. Jesus só ofereceu. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Deus não obriga, Deus oferece. Mas diz, esse é o caminho da felicidade. Não há outro. E aí, então, São Paulo vai dizer,
já estamos justificados pelo sangue de Jesus. O que é justificado? Nós que éramos pecadores, hoje somos pessoas justas. Os homens, nós justos, as mulheres justas. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Morreu para isso. Nos tornou justos. E seremos salvos da ira por Ele. E a salvação vai acontecer depois que a gente morrer. A salvação é estar com Deus. Isso vai acontecer. Nós já somos justificados, somos justos. E a salvação vai acontecer porque nós acreditamos no sangue de Jesus Cristo, no amor que Deus tem por nós. E aí então diz, quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. É bonito isso, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos no âmago da nossa fé, no mais íntimo da nossa fé, que é justamente a nossa salvação. O amor de Deus se manifestou na morte de Jesus, que nos tornou justos e nos garante a salvação que um dia nós vamos ter. Olha, essa leitura, portanto, nos ajuda muito a pensar. Nós temos então aquele povo que se encontra com Deus, deve seguir o caminho de Deus. Então a gente fica feliz com isso. Deus oferece um caminho. Nós somos gente importante. Agora, quem somos nós? Jesus nos mostra. Ele morreu por nós, somos justos e nós seremos salvos no sangue dele. É muito bonito isso. E agora então, vamos pedir a Tânia, nossa grande amiga, que leia para nós o trecho do Evangelho de São Mateus. Aclamação ao Evangelho. Fiquemos de coração atento para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 36, 10 e 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois então, obrigado, Tânia. Agora vamos então conversar um pouquinho sobre esse trecho que é muito bonito também. Veja só, Jesus está rodeado de multidões e diz assim o São Lucas: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Aquele povo desorientado, né? Puxa vida, não sabia para onde caminhar. Então Jesus tem compaixão. Isso é bonito em Jesus, se compadece. Não teve dó. Dó a gente tem de um cachorro quando está sofrendo, mas das pessoas a gente não tem dó, a gente compadece. Jesus teve compaixão, Jesus sente a situação daquele povo. E aí então Jesus disse aos discípulos: a messe é grande, a colheita, está aí a colheita, é o povo, é grande,
mas são poucos os trabalhadores. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus fala, vamos pedir a Deus que mande muita gente para ajudar esse povo a encontrar o caminho, que é o caminho de Deus, porque é uma multidão desorientada, sem pastor, sem lideranças, sem pessoas que mostrem o caminho. E aí, então, depois de Jesus falar da oração, Jesus toma uma decisão. O que ele faz? Chama os 12 discípulos. Chama os 12 discípulos. E deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. E a esses discípulos ele chama de apóstolos. Apóstolos é uma palavra que nós temos do grego, que entrou na nossa língua. Apóstolo é o enviado. Então, Jesus tem os seus seguidores, escolhe 12, e 12 vão ser enviados. E aqui vem o nome dos 12. Se você ler o nome dos 12, você vai ver uma coisa. É uma porção de homens, 12 homens, que não tinham condições de dar certo, de estarem juntos, não. Nós vamos encontrar São Pedro, pescador, mais 3 pescadores. Ele, o irmão dele, João e Tiago. Vai encontrar Mateus, né, que era um cobrador de imposto, portanto, trabalhava para os romanos. Vamos encontrar depois o Simão, chama Zelote. O que era o Zelote? Ele fazia guerra contra os romanos. Então, coloca um do lado do outro. Né? Então, o que aconteceria? Parece que não ia dar certo, mas Jesus faz dar certo. E Jesus manda esses 12 apóstolos sair pelas regiões lá. É primeiramente um estágio pastoral, vamos dizer, missionário. Não é a missão final. A missão final Jesus vai dar quando for subir aos céus, antes da ascensão aos céus. Daí é a missão para o mundo inteiro. Então é uma missão, vamos dizer assim, para eles irem treinando como é que devia de fazer depois. E o que eles iam fazer? Diz Jesus assim, anunciai no caminho, o reino dos céus está próximo. E os sinais seriam a cura, não é? A purificação dos leprosos, não é? A expulsão dos demônios. E Jesus diz assim, vocês vão fazer isso de graça. Vocês receberam de graça, vocês vão fazer de graça. E então, eles fazem isso. E aqui, então, nós temos coisas bonitas, não é? Primeiramente, nós podemos começar a nossa reflexão a partir desse trecho do Evangelho, que é muito rico. A missão, anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, o que é? É anunciar que Jesus morreu por nós. A prova é que Deus nos ama por valer, e já nos tornou justas, né? Portanto, seremos salvos e salvas um dia. Agora, nessa caminhada, a gente tem de lembrar como é que você faz. Só ficar louvando e agradecendo, não. Você tem que viver, guardar a aliança de Deus, essa nova aliança no sangue de Jesus. Quer dizer, viver o caminho de Jesus. Isso traz alegria, traz alegria. Aclamai é o salmo, aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria. Bonito. Bom, eu fiz para vocês essa proposta também. É uma proposta que eu acho interessante. Você começa com o Evangelho. O que nós temos no Evangelho? Então, Jesus tem compaixão de um povo que está desorientado. Diante dessa situação, o que Jesus faz? Escolhe os 12 apóstolos. Manda os 12 apóstolos, é uma preparação. E o que eles tinham de fazer? Anunciar o reino de Deus. A boa notícia, o reino de Deus está próximo. Agora, depois então de você, a partir daí, você vai para a segunda leitura, da carta aos Romanos. Então, o que é esse reino de Deus? Esse reino de Deus é anunciar o que Jesus fez para nós. Jesus mostrou o amor de Deus por nós.
morreu por nós, da maneira que nós vimos. Agora, isso tem consequência? Tem. Que o reino de Deus é anunciar isto e anunciar, então, a proposta de Jesus, o caminho de Jesus. Então, isso aqui, eu acho que esses dois trechos se completam. Mas o primeiro vem completar mais ainda. Esse amor de Deus, o que fez? Nós vimos, então, no Êxodo, Deus que faz uma aliança. Deus faz uma aliança com o povo. Bom, o povo é o povo de Deus, Deus é o Deus daquele povo. É uma aliança. Portanto, é das duas partes. Então, Deus, a parte dele, ele faz. Agora, a parte do povo é o povo que vai realizar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai seguir o caminho de Deus, a aliança que Deus realizou. Então, você tem já, vamos dizer assim, um fecho. Começa com a compaixão de Jesus, Jesus que resolve, manda os apóstolos anunciar o reino de Deus, esse reino de Deus que é o anúncio do amor que Deus tem por nós. E a maior prova é que Jesus morreu por nós na cruz. E agora, a consequência. Pegamos então a primeira leitura, consequência. Aquele é o povo, que é o povo de Deus, Deus que é o povo, Deus do povo, aliança. Então o povo tem que viver essa aliança. E nós temos que viver então essa aliança que Jesus trouxe para nós. E nós agora somos amados por Deus, e Deus nos tornou justos e filhos, filhas, herdeiros e herdeiras. Então, diante de tudo isso, nós temos de agradecer a Deus. Temos que agradecer a Deus. Olha, eu sempre gosto, quando me levanto, de lembrar, de fazer uma oração. Eu peço muito a Deus assim: meu Deus, que eu te encontre, que eu te adore e que eu te ame em cada pessoa que passar por minha vida. Que Deus abra meus olhos para ver a presença dele nas pessoas, nos acontecimentos, para eu viver essa aliança que ele fez comigo no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Tá certo? Então agora vou dar uma bênção para você e para sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até a quarta-feira, se Deus quiser.